No vídeo de hoje, o futebol pobre, em alguns momentos paupérrimo, dos brasileiros na noite de ontem na Libertadores da América. A diferença é que um deles passou, conseguiu avançar para a semifinal. Mas olha, eu fui dormir decepcionado, frustrado com o nível de atuação do São Paulo e com o nível de atuação principalmente do Flamengo. Por que principalmente do Flamengo, Jorge? Lá vem vocês, sempre exigentes, sempre querendo que o Flamengo seja o Real Madrid. Vocês vão entender, vamos dar o contexto. Mas antes você vai dar o like, né? Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 440 mil inscritos por aqui. Bom almoço para todo mundo nesta sexta-feira, reforçando o nosso compromisso com o seu bem-estar nutricional. Vídeo postado pontualmente ao meio-dia. Olha, último dia, últimas horas, acaba hoje, aniversário do professor Jonas Bressan, comemoração do homem a semana inteira. O homem gosta, o homem é festeiro. Então, durante uma semana, método BioWhey com 57% de desconto. Acabou hoje, acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca, acabou o bolo. Então acaba hoje. Últimas horas para você aprender inglês com esse baita desconto, pagando R$ 297, parcelando do cartão no método mais bem avaliado da internet. Pode dar de presente aí para alguém que você ama, vai ser o melhor presente da vida dessa pessoa. Pode ter certeza, vai mudar a vida, mudar a carreira, mudar os rumos. Aproveite, você precisa aprender inglês. Então, link na descrição, link no comentário fixado, método BioWhey, promoção de aniversário do professor Jonas, últimas horas. Eu começo com o São Paulo, que foi o primeiro jogo do dia. E vamos lá, o famoso quem planta vento colhe tempestade, né? Frases que vocês ouvem aqui toda hora. Foi o que é o resumo do São Paulo, do que aconteceu na Libertadores da América, do desfecho da campanha de Libertadores da América do São Paulo. Quem planta vento colhe tempestade. O São Paulo errou demais. O São Paulo teve azar e erros. A quantidade de lesões, 3 camisas 9 sofrendo lesões ligamentares, lesões graves, lesões da mesma natureza, é uma coincidência muito infeliz, trágica até, em termos esportivos, obviamente, né? Disso que eu estou falando. A quantidade de jogadores no departamento médico. Os dois, além de você perder as três opções de centroavância, você perde o Caleri, você perde o André Silva, você perde o Rian Francisco se machucou num treino e vai precisar ficar um tempão fora. Você perde também os 2 jogadores mais técnicos do elenco. O Oscar está fora já há um tempo e o Lucas, que ontem voltou visivelmente sem ritmo, visivelmente sem condição. Fica muito difícil. Na véspera do jogo, você perde o Ferrarese, perde o Marcos Antônio, que vem sendo um eixo, ponto de equilíbrio desse time do Crespo. É muito difícil qualquer trabalho andar desse jeito. Realmente é difícil. Apesar disso, o Crespo conseguiu uma pontuação muito boa, muito melhor do que a do antecessor, nesse cenário de dificuldade. Então a gente pode falar, pô, o Crespo errou com o Rigoni aberto pela direita ontem, bastava colocar o Mailton que já tinha entrado no jogo de ida. Verdade, e até no segundo tempo teve lá algumas oportunidades de bola parada, verdade. Mas eu não vou botar isso aqui na conta do Crespo não, sinceramente. Isso está na conta dessa quantidade enorme de lesões e eu vou permanecer no terreno do azar das lesões. Pô, mas esse departamento médico, Jorge, os caras machucam toda hora, tem alguma coisa errada. Não sei, não posso falar. Não posso ser leviano. Não posso. O que eu vejo é uma quantidade, assim, fora do normal de jogadores machucados. Eu acho que uma instituição como o São Paulo não deveria se conformar em viver essa situação ano após ano. O outro trabalho do Crespo passou por isso também. Da outra vez que o Crespo teve aqui era a mesma coisa. E continua. Né? É uma tragédia esportiva, mas, enfim, São Paulo precisa resolver. Mas, além disso, os erros do próprio São Paulo. São Paulo perdeu os 3 caras de opção para a camisa 9. E aí, na hora de contratar, cadê o Marcos Leonardo? Cadê o dinheiro? Estamos negociando. Aí os árabes, porra, negociando sem dinheiro? Vocês não querem botar dinheiro no negócio? Não vai sair. E o São Paulo perdeu a chance de ter um cara como ele, que ontem não, vou além. Nos 180 minutos do confronto, se estivesse em campo, eu tenho, é difícil falar em ter certeza, né?
mas eu acho que era muito provável, uma probabilidade enorme, gigante, do tamanho do Morumbi, que ele colocasse pelo menos uma das bolas que o Luciano errou para dentro do gol. Pelo menos uma. Das inúmeras que o Luciano errou no confronto. Inúmeras. Olha, um parêntese aqui antes de eu continuar falando da diretoria. Falar do Luciano. Vou repetir um pouco do discurso da sexta-feira passada, do vídeo pós-derrota na altitude. Eu já critiquei o Luciano muitas vezes e fui detonado pela parte da torcida do São Paulo que o adora, que o idolatra. E eu sei, eu respeito muito essa coisa da idolatria. Independentemente se o cara é técnico, se o cara é multicampeão, às vezes o cara é ídolo sem conseguir grandes títulos. Porque ele se identificou com a torcida, ele falou a língua da torcida, ele decidiu um clássico, rolou uma empatia, uma conexão. Essas coisas são difíceis mesmo de controlar e, pô, quem sou eu para ficar julgando? Só que existe um perigo nisso aí, quando você deixa a simpatia, a idolatria contaminar a análise sobre a performance do cara. E muitas vezes eu acho que parte da torcida do São Paulo foi muito benevolente com o Luciano. Acho mesmo, de verdade. Você pode discordar do meu ponto de vista. Também acho que o Luciano não é esse jogador descartável, uma porcaria, que não serve para jogar nesse nível. Não, o Luciano já resolveu jogos grandes, clássicos, tem uma trajetória contra o Corinthians, por exemplo, que é muito marcante e é algo muito importante para o torcedor de São Paulo. Claro que eu valorizo a importância de um clássico, o peso de um clássico, mas assim, como eu disse na semana passada, o Luciano é o cara que, se tá no dia sim, ele te entrega. Mas quando tá no dia não, esquece, amigo. Pode ter 10 bolas para fazer o gol, pode ter 10 oportunidades, ele vai perder as 10, porque ele tá no dia não. E o problema maior é se a quantidade de dias não é muito maior que a quantidade de dias sim. Aí, ferrou. O desempenho, ele não é... Veja, futebol é um esporte coletivo, não dá para atribuir a um único cara a culpa por um resultado. É multifatorial. Eu enxergo o futebol dessa forma. Mas, na boa, o Luciano tem boa parte da conta para pagar dessa eliminação do São Paulo. Boa parte está na conta dele. Umas 4, 5, 6 oportunidades de gol somando os dois jogos. Que o Luciano não teve competência. O Luciano perdeu o gol ontem na pequena área. Que ele não teve a competência de botar para a rede. E eu, sinceramente, eu entendo a irritação do cara, assim, o cara chateado porque não fez o gol, o cara se cobra e parece que vai rasgar a camisa e abre os braços. Meu Deus do céu! Mas assim, sabe, não adianta culpar fator externo, culpar os astros, faltou refino, qualidade, frieza, competência. O problema não está em ninguém. Ah, meu Deus, é tudo contra mim. Não, Luciano, você realmente não teve a competência para fazer os gols, sabe? Eu acho meio constrangedor até esse tipo de cena. Assim. É tipo o cara que não se cuida, aí se machuca no campo, senta, chora. Pô, irmão, você, sabe, você plantou vento, colheu uma tempestade, né? Mas voltando, eu não perco o fio, como vocês sabem, a diretoria do São Paulo é a grande culpada, porque na hora de buscar uma reposição para a camisa 9, cadê o dinheiro? Não tem o dinheiro. Ah, não temos, não tem condição, não tem... Aí na hora de buscar o reforço, não, tudo bem, não conseguimos o nome principal e tudo mais, vamos ao mercado, vamos contratar, aí vamos contratar o Rigoni. Sabe, foi o último reforço, né? Finalzinho da janela ali, nesse mês de setembro, o Rigoni, sim, que já tinha passado aqui 3 anos e não tinha feito uma grande sequência, que jogou no futebol dos Estados Unidos. Sabe, assim, o São Paulo trouxe o Rigoni. O São Paulo, além disso, além de não trazer jogadores do melhor nível, né? Rigoni, com todo respeito, Dineno, o São Paulo rifou a sua base. Lembra do nosso diagnóstico do início do ano? São Paulino mais assíduo aqui do canal vai lembrar, quando a gente falou do movimento para trazer o Oscar, qual era a minha visão ali? Você vai lembrar. Eu dizia, olha, eu entendo o movimento de enxugar o elenco, reduzir um pouco as opções de banco, São Paulo dispensou vários jogadores, e você fazer uma engenharia ali para abrir um espaço de folha para um jogador caro como o Oscar, mas muito técnico e que pode fazer a diferença do futebol brasileiro como o Lucas fez. O ponto é que
A partir desse momento, você vai precisar olhar para a sua base, porque você diminuiu suas opções de elenco. Não tem dinheiro para trazer tanta gente. O dinheiro está no Oscar, né? E nos demais jogadores que aí estão. Você vai ter que recorrer à base. E em 2 momentos, com 2 agentes diferentes, o São Paulo negligenciou a sua base. O São Paulo virou as costas para a sua base. Primeiro com o Zubeldia, que tinha uma enorme dificuldade em aproveitar os meninos, que segurou a fila do Rian Francisco, que segurou a fila de um monte de gente, e que quando não teve jeito, aí soltou. E depois da saída do Zubeldia, com a própria diretoria, vendendo gente da base com qualidade, com potencial, que poderia estar ajudando nesse momento, a preço de banana. Então, é por isso que o seu Casares está ouvindo o xingamento que ouviu ontem. É por isso que tem muro pichado do lado de fora do Morumbi, fora Casares, fora Belmonte, porque foram muitos erros cometidos nesse ano também. A própria demora para mandar o Zubeldia embora foi um erro danado, mas, enfim. Foram muitos erros, então o resultado é esse, o desfecho é esse. É difícil você errar tanto no futebol e não sair penalizado. E na boa, o São Paulo caiu para um time que não é um primor técnico. O São Paulo, mesmo desfalcado, o São Paulo tecnicamente é melhor que a LDU, vai. Mas a LDU é um time organizado, a LDU foi um time muito eficiente no confronto, teve bem menos finalizações. O São Paulo teve, na soma dos 2 jogos, quase 40 finalizações. 37 foi o número que eu tinha visto ontem à noite antes de dormir. 37 finalizações em 2 jogos e 0 gols. Não dá. E a LDU, nas pouquíssimas finalizações que teve, guardou 2 lá em cima e guardou uma ontem numa nova falha individual. Bobadilha ontem. Não entendi o que o Bobadilha, o tempo de bola do Bobadilha, a decisão do Bobadilha. Aliás, num lance que começa num escanteio assim, trágico do São Paulo. Trágico, trágico. Não tem nada contra a cobrança curta, a cobrança ensaiada não, mas pelo amor de Deus, essa bola passou por 3 jogadores, do batedor a quem perdeu a bola, e não chegou na área. Aí a LDU desarmou, lançou o gol dos caras. Uma tragédia também o desempenho ofensivo do São Paulo ontem. O São Paulo era um time, desde o primeiro minuto, muito tenso, muito nervoso, muito apavorado, bola queimando no pé, pouco repertório. Uma atuação realmente muito, muito decepcionante do São Paulo. Muito ruim. Futebol muito pobre. Segundo tempo do jogo, chegou uma hora que eu falei, esquece, né? Tô vendo o jogo aqui, mas tô fazendo as minhas coisas aqui também, porque não vai sair nada. Eu ia estar jogando até amanhã de manhã e não ia sair nada. Nada, nada. Uma pena, porque dava para passar, cara. Dava para passar. Se o São Paulo não errasse tanto também, individualmente, como errou nos gols lá em cima, como o Bobadilha errou ontem, dava para passar. O São Paulo não tinha uma distância enorme para a LDU, não. O São Paulo, mesmo arrebentado, desfalcado, era melhor. E aí, se você passa, o Lucas está voltando. A semifinal é daqui a um mês, praticamente, é na semana do dia 21, hoje é dia 26. Pô, você teria tempo de ter o Lucas daqui a um mês na semifinal, com ritmo, recuperado, recuperar os demais jogadores. Mas não teve jeito. Agora, quem eu isento totalmente é o torcedor de São Paulo, que ontem pegou um frio desgraçado aqui em São Paulo. Tá uma friaca essa semana aqui em São Paulo. Chuva no Morumbi e foi lá. Lotou o Morumbi no horário difícil, 7 da noite, para quem não é de São Paulo. 7 da noite nas grandes capitais do Brasil já é um drama. Em São Paulo, cara, onde o trânsito, o pior dia da semana virou a quinta-feira, o pico de congestionamentos em São Paulo, que antigamente era na sexta, agora é na quinta. Você chegar às 7 da noite no Morumbi para ver esse jogo, irmão, é um perrengue. E o São Paulino estava lá. Fez muito bem o seu papel. Apoiou o quanto pôde e no final deixou o seu recado contra essa administração. A administração do seu Júlio Casares, que tem os conselheiros na mão, que, pelo visto, vai continuar com o seu grupo político, né? Não precisa ser necessariamente a figura dele do cargo, da cadeira, mas o grupo político que tem tudo para continuar no São Paulo. Vai continuar? Não pode continuar cometendo os mesmos erros. São Paulo errou demais. Errou demais. Erros imperdoáveis até. Fazer o que o São Paulo fez com a sua base esse ano é absurdo. Eu usar o termo criminoso, mas no aspecto esportivo, né? Mas para as pessoas não confundirem. É uma barbaridade. Barbaridade. E o preço vem. Às vezes a fatura demora para vir, né?
Às vezes você acaba até sendo premiado pela incompetência, porque o futebol, principalmente o mata-mata, te permite isso. Mas hoje em dia isso está cada vez mais difícil, até pelo nível de investimento, competitividade que o futebol alcançou. Uma pena porque dava para ir mais longe. Com certeza dava para chegar na semifinal. No mínimo semifinal, o São Paulo tinha todas as condições de chegar. Vamos falar do Flamengo aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí eu fui ver o Flamengo. Falei, olha, acho que vai ter um nível de sofrimento, porque Estudiantes jogando em casa, aquele climão, os caras já apedrejaram o ônibus do Flamengo na chegada, estão criando aquele ambiente hostil. Eu estava muito preocupado com a arbitragem também, porque o que aconteceu semana passada no Maracanã foi bem esquisito. Ontem, não podemos falar de arbitragem ontem, gente. Não podemos. No jogo do Flamengo, não podemos. E o que eu vi foi muito pior e muito mais preocupante do que aconteceu em toda a Libertadores do Flamengo. O Flamengo teve uma Libertadores de percalços. O Flamengo perdeu para o Central Córdoba. O Flamengo ficou no limite na última rodada contra o Táchira no Maracanã. O Flamengo não foi o primeiro no grupo dele. O Flamengo não fez o resultado elástico que poderia ter feito no Maracanã semana passada. Mas na maioria das vezes o Flamengo teve a sua proposta ou executada ou tentando ser executada. De controle do jogo desde o início, de domínio territorial, domínio das ações, um volume alto de finalizações já na primeira metade do primeiro tempo. Cara, ontem nada disso aconteceu. Ontem não era o Flamengo. Não é. Esse Flamengo do Felipe Luiz, com seus pontos fortes, com as suas virtudes, com as suas características mais marcantes, não foi o Flamengo que a gente viu ontem. Um Flamengo, muitas vezes, eu não sei se apático é o termo, acho que porque apatia. O problema é quando a gente usa a apatia, né, para simbolizar a atuação de um time, para qualificar, essa é a palavra. Eu estou gravando o vídeo às 7 da manhã, gente, ainda estou acordando. Para qualificar a atuação de um time, às vezes isso pode passar a sensação de desinteresse. O time apático, o time que não estava nem aí, que estava desinteressado. E obviamente que eu não vou achar jamais que um time de quarto de final da Libertadores, do tamanho da expressão do Flamengo, com a qualidade de jogadores que o Flamengo tem, vai entrar sem interesse no jogo. Acho que não é essa a questão. A questão é que o Flamengo esteve muito abaixo do seu nível. Por quê? Talvez por estratégia o Flamengo tenha entrado numa de vamos esfriar o jogo. O problema é que nessa o Flamengo deixou de ter a contundência, que é uma marca do seu bom futebol. E também alguns jogadores ontem individualmente, que foi a partida do Arrascaeta ontem, gente. Individualmente. Partida do Pedro, apagada. Ele tem uma chance no começo do jogo e nada mais. Depois tem um lance no primeiro tempo que ele volta no campo de defesa para dar um bote, roubar a bola do camarada, e depois você não via mais o Pedro. O que foi a entrada do Luiz Araújo? Minha Nossa Senhora! O que foi a entrada do Bruno Henrique, com direito a furada na reta final do jogo dentro da área? O que foi o Rossi no lance do gol? Mas depois ele virou o herói, pegando 2 pênaltis. Então, uma noite em que o Flamengo coletivamente esteve muito abaixo, irreconhecível até, tomando ali uma certa pressão do Estudiantes. O Estudiantes não dá para dizer que ele criou um volume assim enorme de oportunidades no primeiro tempo. Você vai ver, antes do gol do Benedetti, que já é com 45, 46, a melhor chance do Estudiantes é aos 31 minutos. Chute do Azamendi, aquele que o Rossi pega em 2 tempos. Estava caminhando ali para um intervalo 0-0 e eu pensando, pô, ótimo pro Flamengo, hein? Ótimo, não tá jogando nada do primeiro tempo. Estudiantes, pô, né, dando aquela atmosfera, aquela pressão ali, calorzinho, mantendo o jogo vivo, tentando jogar bola na área. Nada que o Flamengo tentava fazer dar certo. Coletivamente o time muito mal e tudo, mas, pô, vai pro intervalo 0-0, beleza. Os caras vão voltar precisando de um gol pros pênaltis, 2 gols para ganhar, mais 45, show. Aí vem uma bola longa e o gol dos camaradas do Arzamendi, onde eu acho que o Rossi poderia ter feito coisa melhor. Eu acho que a bola era defensável. Gol do Benedetti, né? Isso. Lançamento do Nunes. Só estava vendo se a minha anotação não estava errada aqui. Aí veio o segundo tempo. Aí você pensa, pô, acho que agora o Flamengo vai se soltar um pouquinho. Acho que o Flamengo agora, em termos individuais até, alguns jogadores vão chamar um pouco mais a responsabilidade, só para não deixar passar batido. Esqueci de falar, no primeiro tempo,
Você vai limpar a barra de quem? Pô, o Saul, cara. O Saul fez um bom jogo no primeiro e no segundo. Bom jogo. Inclusive, duas batidas da entrada da área com perigo. Uma que foi no pé da trave e outra de uma distância ainda maior, que passa perto, não passa tão longe assim do poste direito, não. Além de outras movimentações e outras participações no jogo. Gostei do Saul. Saul é o que dá pra gente falar, opa, teve um desempenho legal, buscou alguma coisa. Aí veio o segundo tempo. Nada. Primeiro tempo, nada. Segundo tempo, se você for olhar, até ali naquele período antes das substituições, o Flamengo chegou a ser dominado pelo Estudiantes. O Flamengo chegou a ter momentos de maior sofrimento no segundo tempo até do que no primeiro. Aí vem as trocas, como eu já falei, que é Luiz Araújo entrando no lugar do Plata, Bruno Henrique entrando no lugar do Pedro, os dois entraram muito mal. Da galera que entrou, o Carrascal, quando entrou, conseguiu melhorar um pouquinho a movimentação, conseguiu se associar um pouquinho ali com o Lino, com o Bruno Henrique, para ser justo. Nada espetacular, maravilhoso, mas né, surtiu um leve efeito, tá? A entrada do Carrascal. Mas aí chegava na parte final, o Flamengo não conseguia nada. E o Flamengo ainda esteve a um lance da eliminação, quando o Estudiantes marcou o segundo gol, 27 minutos do segundo tempo. Uma bola longa de novo, ia ser muito parecido com o primeiro gol, bola longa, veio do goleiro, aí o Carrilho dá uma casquinha e o Benedetti vai lá e faz o gol. Só que ele estava à frente, claramente à frente, o impedimento fácil, até acho que os caras ficaram lá 30, 40, 50 segundos para marcar o impedimento, para checar, traçar a linha de um lance que poderia ter sido resolvido de maneira muito mais rápida, muito mais objetiva. Ali o Flamengo estava fora. E se ele toma o segundo gol, com a produção baixa que estava demonstrando, que estava tendo no jogo, dificilmente ele ia conseguir fazer um gol e levar para os pênaltis. Ali poderia ser decretada a eliminação. Por um impedimento, né, no detalhe, o Flamengo não caiu na Libertadores. Aí levou o jogo para os pênaltis. Aí chegou uma hora também, depois ali dos 40, que o Estudiantes falou, quer saber? Eu não quero que dê ruim. Eu já estou num lucro desgraçado, porque já era para eu ter tomado 4-0 do primeiro tempo no Maracanã. Eu ainda consegui um golzinho lá, sabe Deus como. Abri o placar, igualei a eliminatória, um time muito melhor que o meu, muito mais caro. Com todo respeito, assim, a distância técnica entre Flamengo e Estudiantes é daqui para La Plata. É daqui de São Paulo para La Plata. É enorme, é muito grande. Nossa, mas é muito grande. O que o Estudiantes fez, cara, é para ficar muito orgulhoso, tá? Muito orgulhoso. Ele conseguiu igualar no placar uma eliminatória, sendo muito inferior ao seu adversário. Mas muito, assim, muita coisa, muita coisa. Aí chegou uma hora, pegando o fio de volta, que o Estudiantes falou, pô, tá bom, vamos levar para os pênaltis mesmo, não vamos arriscar nada, porque, pô, a qualidade dos caras, os caras não estão bem, mas num lance os caras podem resolver, sabe? Vamos segurar e cozinhar o galo. Aí, beleza. Cozinhou, terminou o jogo, levou para os pênaltis, e aí o Flamengo foi muito melhor nos pênaltis do que do restante do jogo, né? Nos pênaltis o Flamengo se salvou, porque as batidas foram muito boas, excelentes cobranças. Tem uma que acho que é a do Léo Pereira, né, cara, que, nossa, é num limite, num risco. E aí o Rossi brilha, pega 2 pênaltis, consegue se redimir, futebol te dá sempre uma segunda chance, sempre uma nova oportunidade. O Rossi tem um ótimo histórico nesse tipo de disputa, né? Pegador de pênalti, foi lá, pegou 2 e garantiu o Flamengo na semifinal contra o Racing. Mas o Racing é um adversário bem mais qualificado que o Estudiantes. É um adversário que vem conquistando títulos, foi campeão da Sul-Americana no ano passado, foi campeão da Recopa nesse ano, é um adversário muito mais encardido para o Flamengo e com a bola que o Flamengo jogou ontem, esquece, não passa pelo Racing. Com a bola que jogou no Maracanã, passa, desde que seja efetivo, desde que converta as suas oportunidades. Me espantou o nível, eu sei que oscilações são normais, eu mesmo entendo isso, sou compreensivo com as oscilações diante de um calendário tão maluco como o nosso. Mas tem 2 pontos aí. Primeiro, você não pode oscilar tanto a ponto de correr risco de ser eliminado por um time 10 vezes pior do que você. Eu não estou falando de orçamento só, não estou falando de qualidade, que obviamente, né, é em virtude do baixo orçamento dos caras, mas de qualidade. Você não pode descer tanto ao nível que o Flamengo desceu ontem. A oscilação não pode ser tão brusca assim. A oscilação não pode ser uma queda, uma despencada, não pode. E o segundo ponto, o calendário é puxado,
é muito puxado, calendário é exigente, é difícil manter a corda esticada em tudo. O Flamengo poupou meio time domingo contra o Vasco. Era para ter tido um desempenho ontem melhor. Alguns jogadores aí tiveram uma semana de descanso entre um jogo e outro. Claro, tem o treino, tem a viagem para a Argentina, mas enfim, sem jogar. E aí o Flamengo deixou 2 pontos para trás do fim de semana, contra um adversário que é inferior a ele também, que é o Vasco, tecnicamente, né? A própria distância na tabela eu acho que mostra isso, possibilitando as aproximações do Palmeiras e do Cruzeiro. E aí você chega na Libertadores e fica a um passo de ser eliminado pelo Estudiantes. Muito ruim, muito ruim. O saldo do resultado é ótimo. O saldo contextual é péssimo. Dessa semana do Flamengo, de quinta, domingo e ontem, péssimo. Não pode se repetir. Com o investimento que o Flamengo tem, com a qualidade dos jogadores que o Flamengo tem, com a proposta que a gente já viu esses jogadores executarem, ontem foi um negócio assim. Não dá para chegar aqui e fazer vídeo estourando o rojão. Não posso. Não posso, porque eu entendo que o resultado é importante, mas eu preciso analisar os processos que levam a maus resultados. Resultado o Flamengo obteve, mas obteve jogando mal. Muito abaixo do seu próprio nível. Não dá para chegar na semifinal da Libertadores assim. Agora, voltando ao ponto que a gente já destacou aqui nesse vídeo. Foi muito de altos e baixos essa Libertadores do Flamengo até agora. Vamos ser justos. Foi muito de altos e baixos. O Flamengo era um time que, quando a gente olhava a configuração do grupo, falava, ih, o Flamengo vai fazer 18 pontos nesse grupo aqui. Pô, esquece, não tem como. LDU, Central Córdoba, Deportivo Táchira. O Flamengo ficou atrás da LDU. Tudo bem que teve um empate triplo em pontos, mas o Flamengo foi segundo colocado do grupo. Aí você fala, pô, sério, irmão? Você perdeu pro Central Córdoba, dentro do Maracanã, sabe? Teve um momento nessa Libertadores que a gente pode dizer, pô, o Flamengo confronto contra o Internacional. Pode ser. Confronto contra o Inter. O jogo do Beira-Rio, então, assim, o Flamengo deitou. O Flamengo passeou o Internacional completamente entregue. Mas também nós estamos falando de um adversário que está enfrentando uma série de problemas nessa temporada, né? Inclusive, demitido o Roger Machado, que de novo foi uma decepção. Impressionante como não engrena a carreira do Roger. Não engrena. Só porque, no geral, o Flamengo andou cambaleando muito nessa Libertadores. E para um time que, para mim, é o favorito ao título, pelo investimento que tem, pelo melhor elenco do continente que tem, pelo treinador que tem, que faz um excelente trabalho já há praticamente um ano, para mim é muito decepcionante ver o nível de futebol que o Flamengo está jogando nessa Libertadores, que é diferente do brasileiro, né? O Flamengo do brasileiro teve vários jogos dominantes, goleadas, sabe, atuações de alto nível, plástico até. Na Libertadores isso não está rolando. É outra cara de competição, é outra característica de competição e o time não parece estar moldado para lidar com algumas situações que a Libertadores o apresenta. Fiquei bem preocupado com o que vi ontem, viu? Tem um mês aí para pegar o Racing e com essa bola aí vai sofrer mais ainda. Mais ainda. A vantagem ou a boa notícia é que o Flamengo tem de onde tirar. Tem qualidade para reverter isso aí. O que você pensa dessas noites brasileiras da Libertadores, dessa noite de ontem? Deixa a sua opinião nos comentários. Boa sexta para todo mundo. Espero que tenha sido um excelente almoço. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.